Foi José de Arimateia quem teve a honra de descer o corpo de Jesus da cruz. Imagine como seria ter de retirar as mãos frias, sangrentas e sem vida do Filho amado de Deus, que estavam ainda sobrepostas com aqueles grossos cravos romanos. Eram mãos de um carpinteiro que um dia seguraram pregos, martelos, madeira. Sim, eram mãos que partiram o pão e alimentaram multidões e que agora estavam sendo partidas para continuar servindo multidões. Certa vez, aquelas mãos colocaram lama nos olhos de um cego, tocaram em leprosos, curaram doentes, lavaram os pés de alguns discípulos e abraçaram criancinhas. Eram mãos que mais de uma vez libertaram das mãos frias da morte, mas agora estavam dominadas pelo abraço gélido de um corpo sem vida. Estes eram os dedos que escreveram na areia quando a mulher adúltera foi atirada aos seus pés e que, pelo amor ao Pai, seguraram firmes em um chicote para purificar seu templo dos cambistas. Os golpes eram dados apenas ao ar. Eram os mesmos dedos que pegaram o pão e o mergulharam em um prato e o deram a Judas num gesto de profundo amor e amizade. Aqui estava o próprio pão da vida, sendo afundado na taça do sofrimento, como o gesto final do amor de Deus para com o mundo maldoso, representado por Judas. José de Arimateia estava envergonhado de não ter confessado o Mestre. E seu sentimento aumentava enquanto ele rasgava os pés ensopados do sangue de Deus, cujos cravos esmigalharam até os ossos. Mediam aproximadamente uns 20 a 30 centímetros. Quadrados, cheio de lascas de ferrugem que o prendiam naquela cruz. Estes eram os mais belos pés de toda a história daquele que anunciava o Evangelho da paz. Os pés que Maria lavou com seus próprios cabelos, que caminharam sobre o mar da Galileia, mas que agora estavam mergulhados num mar de sangue. Enquanto retirava Jesus da cruz, José talvez tenha olhado por um instante para aquele rosto sem vida, para o rosto do Filho unigênito de Deus. Talvez seu coração tenha ficado apertado diante daquela imagem. Tente imaginar isto. Este rosto que outrora irradiava a glória de Deus no Monte da Transfiguração, para o qual tantas pessoas olharam com tanta veneração, estava agora totalmente manchado do sangue que escorreu da coroa de espinhos que fora cravado na sua cabeça.
Aquele rosto apresentava uma palidez incrível. Era o rosto de quem havia carregado o sofrimento do mundo inteiro sobre si, todo marcado pelos fios do chicote. Os seus olhos, outrora vivificados com a vida do próprio Pai, agora olhavam para o nada, enquanto ele era mergulhado no pó da morte. Os seus lábios que falavam palavras tão graciosas e acalmavam os medos de tantas pessoas, estavam cortados, inchados de tantas pancadas que ele levou nos punhos rígidos de soldados tão cruéis. Como está escrito, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como um homem. Isaías 52:14. Nicodemos pode ter aparecido para dar uma ajuda a José com o corpo. Quando viu o sangue frio do Cordeiro de Deus cobrir sua mão, ele se lembrou do sangue do Cordeiro Pascal que tantas vezes vira. A morte daqueles animais perfeitos era sempre rápida, cheia de misericórdia. Mas a morte de Jesus foi indescritivelmente cruel, tendenciosa, desumana, cercada de resquintes de crueldade e mais brutal do que qualquer outra morte. Era como se todo o ódio que a humanidade, adoradora do pecado, tinha pela luz, tivesse se transformado em uma lança negra e má, e cheia de dor, que depois tivesse sido arremessada com requintes de toda a maldade humana contra o corpo indefeso e desfalecido do Cordeiro sempiterno de Deus. Enquanto ele retirava a coroa de espinhos da cabeça do mestre, talvez tenha visto a perfuração causada pela lança na lateral do abdômen de Jesus. O crânio perfurado pelos pontiagudos espinhos e partes cortadas pelo chicote. Miqueias 5:1. Isaías 50, verso 6. Eram enormes os cortes nas suas costas. Salmo 129, verso 3. E as multidões cuspiam nele. Ele estava coberto de cuspe. Eram mutilações em todas as partes, como nas suas mãos e nos seus pés. Você pode ver essa cena? E quem sabe ele tenha sentido uma revolta muito grande ao ver que uma barbárie dessas tenha sido perpetrada contra um homem tão bom, tão puro, tão amável, tão coberto de luz. Mas as palavras do profeta Isaías soavam dentro do coração de José de Arimateia. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido
e afligido. Contudo, não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Isaías 53, 5-11. Jesus de Nazaré foi despido de suas roupas para que fôssemos vestidos com a pura justiça que a ele pertencia. Ele teve uma sede mortal para que nossa sede por vida pudesse ser saciada. Ele agonizou debaixo da maldição da lei para que pudéssemos desfrutar as bênçãos do Evangelho eterno. Ele carregou no seu corpo o ódio do mundo inteiro para que pudéssemos experimentar o amor de Deus. O inferno caiu sobre ele para que o céu viesse sobre nós. Jesus de Nazaré experimentou o amargor da morte para que nós pudéssemos experimentar a doçura da vida eterna. O Filho de Deus entregou sua vida voluntariamente para que a morte pudesse passar longe dos filhos e filhas de Adão. Que a cruz do Calvário possa ser tão real para mim, para você, quanto foi para os que pisaram naquela terra ensanguentada, naquele dia terrível, jamais visto, coberto de trevas, a mais espessa que qualquer mente pudesse imaginar ou tocar. Que nós também possamos fitar aquela face do Cristo crucificado. Sim, eu e você. E que a vergonha possa nos deixar de coração apertado. 2 Coríntios 5:14. Caso algum dia tenhamos de sentir qualquer tipo de temor do que os homens possam nos fazer, que possamos nos identificar com o apóstolo Paulo, que poderia ter se vangloriado de sua experiência dramática e miraculosa no caminho de Damasco. Mas em vez disso, preferiu pasmar e suspirar e sentir a dor. Um caminho sobremodo dificultoso, ainda que coberto de vitórias, ainda que coberto de graça, de luz, de perdão. Ele prosseguiu, suspirando diante do grande amor de Deus, e disse: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que ainda levo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou. Sim, e a si mesmo se entregou por mim. Recita esse verso para você. Está em Gálatas 2:20. Eu não consigo citar este texto sem juntar Gálatas 6:14. Quanto a mim, disse o apóstolo, diz o Fernando Lux, oxalá diz você também, que eu jamais me glorie
a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Renúncia à arte do Evangelho. Disse há pouco para alguém: renúncia de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te afasta da bênção. Ele é capaz de criar um caminho para você, aonde não existe caminho nenhum. Mas é preciso deixar para trás o que está travando a abertura desse caminho numa dimensão inimaginável, onde todas as respostas que você espera há tempos, quem sabe há anos, estão reservadas. Renunciar àquilo que tem ferido você e, portanto, o coração de Deus. Aquilo que tem impedido você de ter uma franca comunhão com Deus. Aquilo que tem arrancado de você o vício da vida, da esperança, da eternidade, que é verdadeiramente conhecer Ele como o verdadeiro Deus e a Jesus, o seu Filho, a quem Ele enviara. Então, examine a si mesmo, prove-se a si mesmo, como disse o apóstolo em 2 Coríntios 13:5, e considere um dos textos mais profundos do Evangelho eterno, na Epístola de Paulo aos Filipenses 3:10, segundo a versão da Bíblia Viva. Agora há pouco esse texto foi compartilhado, e agora eu torno a compartilhar com você. Está escrito em 3, verso 10 de Filipenses, a epístola do apóstolo: agora renunciei todas as outras coisas. Descobri que este era o único meio de realmente conhecer a Cristo e ter a experiência do imenso poder que o trouxe de volta à vida. Esse poder Ele quer compartilhar com você, diante de todas as suas lutas, diante de todas as suas frustrações, de todas as mágoas que te feriram, das dores que te cercaram, dos cravos que massacraram o teu coração, das pessoas que te traíram. Deus pode tudo e nós só podemos com Ele, senão nos afundaremos em nossos pecados. Esse mundo jaz do maligno, ele vai ser imergido num mar de iniquidade, um mar de sangue, de morte, porque esse é o salário dos que cometem infrações contra a sagrada lei de Deus, que é o caráter dele manifesto em palavras de preservação da vida. E eu torno ao verso 3:10. Cristo quer lhe dar essa mesma experiência, desse mesmo poder, e conhecer o que significa sofrer e morrer com Ele. Sofrer, meu irmão, é quando agora começa a se arrancar do mundo de dentro de você. Como um câncer, isso enraizou na nossa carne. Quem me livrará o corpo desta morte, desta carne? Miserável homem que sou, disse o apóstolo. Romanos 7:24. Precisa ser extirpado, meu irmão. Precisa ser removido toda metástase que afunda o homem na miséria, da sua prepotência, da sua procrastinação, do seu egoísmo, da sua vaidade, do seu orgulho. Isto não pode continuar criando tentáculos dentro de nós. A palavra deve ser: tira, Senhor,
purifica-me, e serei purificado. Dá-me, Senhor, um coração puro e um espírito inabalável. Palavras do salmista. Agora a escolha é minha e tua. Ele já fez tudo. É pegar ou largar, continuar distante dele e comendo o pão que o diabo amassou, ou começar a suspirar fundo e dizer: eu quero esta nova vida. É renunciar apenas o mal, só isso. E quando você tira o mal, ele começa a curar as feridas que vão ficar. Vai ficar feridas expostas, tá? Ele cura com o bem. Ele vai preencher do seu bálsamo de amor. Você nunca mais será a mesma pessoa. Eu, Fernando Lux, nunca mais fui o mesmo homem. Nunca mais vi o mundo como eu via antes. Meus olhos foram ungidos para enxergar diferente. Meu coração foi ungido para bater diferente. Antes batia só para mim. E quando eu descobri que o coração de Jesus parou de bater, para que o meu pudesse continuar batendo, eu decidi dedicar todas as batidas do meu coração para Ele, para o meu Jesus de Nazaré. Eu amo a Jesus. A minha vida é estar com Ele, andar com Ele e falar o que Ele representa para mim. Eu amo você, sem te conhecer. Pergunte para Ele. Esse é o amor dele. É o amor que fez com que Ele se permitisse passar por tudo isso. Um verdadeiro traje por amor. Agora, depois de refletir bastante, continue como está ou tome uma decisão. Para muitos hoje é Natal, mas para mim, o véspera, para mim Natal é todo dia. Natal é quando eu estou com Jesus. Seja o sábado, seja o domingo, seja a sexta-feira, seja a terça-feira, seja os feriados, sejam as férias, seja o ano, seja a eternidade. Tudo é Jesus. Amém? Pai, enquanto não acontecer uma mudança radical e transformadora dentro de nós, de que adiantou tudo que Ele passou? Será que precisávamos, como José de Arimateia e depois Nicodemos, conforme narrados no Evangelho de João, passarmos tão perto da cruz e irresistivelmente perceber que alguém teria que tirar aquele corpo desfalecido do mais rude madeiro da história para sentir o sangue escorrer em nossas mãos, ver todas as marcas a olhos nus, para que pudéssemos ser verdadeiramente tocados. Pai, até um centurião romano confessou que ele era o Filho de Deus. Eu apelo a Ti em oração, que os meus amados irmãos que não ouviram a mensagem de ontem, Pai, a testemunha, uma terrível narrativa do que pode ter ocorrido, esse título, que vejam, 23 de dezembro, que vejam, que ouçam, que orem. Alguns poderão chorar como eu copiosamente, mas que estejamos expostos a nos deixar ser tocados
pelo teu Espírito, pela presença de anjos. Não dá para ouvir essas mensagens sem a presença dos santos anjos, não dá. Repreenda os maus anjos, Senhor, que insensibiliza o coração de alguns, porque estão tão duros, ao ponto do Senhor dizer, quando o Espírito de Deus falar ao seu coração, não endureçais. Ajuda-nos, filho de Davi, tendo misericórdia e compaixão de nós. Comece por mim e transforma a nossa vida, para que nossa família seja transformada, para que nós sejamos um conduto de bênçãos extraordinárias para a família que dizemos amar, mas às vezes não renunciamos a nada por eles. Em nome de Jesus, constranja-nos. A palavra às vezes melhor seria: dai-nos vergonha do que somos. De novo, principalmente eu. Comece por mim. Obrigado por tanto amor. Obrigado por ser o nosso Deus, através de Jesus de Nazaré. É nesse nome que eu oro. Amém. Amém. Amigos, Evangelho de João 19, 38 a 42 é a base da nossa reflexão. Agora, em nome do Senhor, compartilhe para a glória de Jesus, que passou por tudo isso por você. Inscreva-se no canal para a glória dele, porque se nós não tivermos um número melhor, o YouTube não vai recomendar nosso canal para ninguém. Nós vamos ficar pequeninos nesse mar de afrontas ao nome do Senhor e ao Evangelho do Reino. Você me entende? Se me entender, inscreva-se. Você não vai perder nada e vai nos ajudar. A sua forma de dizer gratidão a Deus pelo que Ele fez para você até aqui e pelo que Ele vai fazer ainda, se você permitir. Isaías 64, 4. Se você permitir, coloque um like ou dislike de acordo com o que você sentir. Acione o sininho, por favor, porque é preciso, segundo a plataforma. Compartilhe e um comentário. Tudo isso a plataforma analisa para poder recomendar a outros, tá? Por isso que eu tanto insisto. É tão desagradável ter que lembrar todo dia. Mas se eu não fizer, eu sei que nós não deslancharíamos. Se é que vamos deslanchar. É Deus é que sabe. Tenha uma noite feliz com Jesus. Amém?